antigas. Nossa. Sabe uma coisa que eu lembro muito de São José dos Campos, gente? Para quem não sabe, o Guilherme Amorim, hoje jogador aí, não tem nem o que dispensa comentários, mas assim, ele iniciou a vida lá em São José, foi onde quando a gente teve uma época, eu e o Rafael, mas a gente trabalhando lá em São José, e nós conhecemos muita gente lá, e enfim. E tem uma coisa, até que a internet não tá boa, vamos aguardar aí. E aí, Sudré, seja bem-vindo aí. Vamos aguardar o Guilherme entrar aí. A internet não tá nada boa. Vamos aguardar para a gente poder estar conversando aí. Gabriel Batista. E aí, Gabriel? Sai não, gente. Já já ele entra aí. Para a gente poder conversar de novo. Bom dia, molecão. Seu irmão é uma figura, hein, ô Sudré? Você é louco. Ele vai ser sensacional. Ele aí, o homem aí, chegando. E Ô, aí, Gui? Carlão, desculpa. Relaxa. Sabe o que eu ia falar? Antes de começar, eu lembro que quando a gente tinha uma, sei lá, no treino, ia conversar, sua mãe quase não ia, né? Quando sua mãe ia, aí os caras, eu não conhecia sua mãe, né? Aí Aham. eu falei assim, ó, a mãe do ratão ali. Aí eu fiquei olhando assim, e ela era alta, né? Aham. Grandona. Aí os caras falaram assim, meu, ela foi, ela disputou campeonato de taekwondo. Eu falei, Deus me livre, não vou, não. Todo Judô, mundo tinha judô, medo judô, dela. tá Ó, no meu, judoca. ela era judoca, né? Judoca, disputou um tempo lá judô. Até ela, quando eu era mais novo, assim, ela participei de uma luta dela, né? Fui ver. Era contra aquela Ednancy Silva, né? Que foi, pô, medalhista lá, mulher muito forte e ela apanhou demais, pô. Pô, eu fiquei boladão, novinho, né? Doido pra entrar lá dentro lá. Pô, mas eu sofri com ela, mas ela me inspirou, né? No esporte, assim, ela foi até onde ela pôde, né? Na época não tinha muito apoio. Sim. E quando eu não tive muito apoio também, ela sempre falou que ia tomar a frente da situação. Como ela não teve esse apoio, ela, ela falou, não, filho, o apoio que eu não tive eu vou te dar. Até onde você puder, você vai. E graças a Deus tudo certo, né? Por apoio Graças a dela. Deus. Eu lembro muita coisa. Foi muito divertido aquela época lá em São José, acho que foi muito boa. Foi um aprendizado para mim. Todo lugar que nós passamos em nossas vidas, a gente tem que aprender alguma coisa. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu passo em São José, eu me sinto bem lá. A cidade transpira tranquilidade, as pessoas não têm tanta assim a ignorância que muito acontece aqui em São Paulo, o trânsito é É diferente, tudo é diferente. verdade. É Eu verdade. gosto muito, né? Então, assim, acho que para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Por moradia. Ainda tenho um sonho ainda de morar em São José dos Campos, mas um dia que puder comprar uma casinha lá, eu acho que lá é um local maravilhoso. Dispensa comentário, sempre está quente, Não, né? aqui O, é o coisa frio linda. aí parece que não encosta aí, perto da praia. Nossa, é maravilhoso, não tenho o que falar. E sem contar também, né, meu? As pessoas, que ficou lá, ficaram aí. O Leozão, que. Olha Aí, ele aí, aí. ó. Olha o Mandou um Leozão aí. salve. Leozão, Salve, você é monstro, Leozão. hein? Caramba, Leozão, deixa pra lá, Leozão. Parabéns pelas duas filhas aí. Parabéns mesmo, moleque. Esse Você é Leozão é. diferenciado. Enfim, né? Vamos começar, né? Senão a gente ficar aqui, a gente vai ficar conversando, contando altas coisas maravilhosas aí o dia todo. Mas enfim, bom dia a todos que estão aí online com nós aí, que entraram agora, Leozão. Seja bem-vindo, brigadão por participar aí, Léo. Saudade de vocês aí. Esperar no dia que o Rato estiver em São José. Faço questão de passar um dia com vocês aí, que vocês são muito firmeza. Como aluno, acho que como pessoas deve manter a mesma essência. Isso é importante para todos nós, principalmente para vocês, para a família de vocês que
tenho certeza que todos queriam o melhor de vocês. E eu acho que vocês deram e vocês continuam fazendo isso, né? Isso é muito importante. A todos que estão aí, bom dia. Hoje nós estamos falando aqui com o Guilherme Amorim, mais conhecido como Rato, né? Então, acho que toda a questão no futebol que vivenciei com ele, vão tentar passar só um pouquinho, se for passar tudo, é meio complicado, né? Uhum. Guilherme, seja bem-vindo na live aí. Um bom dia para você, Guilherme. Bom dia, rapaziada. Bom dia a todos aí que estão vendo aí, rapaziada aqui de São José, rapaziada daí, alunos da escola, bom dia para vocês. Prazer estar aqui falando com vocês de novo, cachorrão. Um grande abraço. Antes que a gente começar, vou até dar um adendo aqui. Eu fui no jogo São Caetano e Sertãozinho, foi naquele jogo que Foi a gente isso mesmo, encontrou? São Caetano Sertãozinho. Aí eu te vi lá na arquibancada e falei, meu, é o Guilherme ali? Aí fiquei olhando, falo, não falo, mas eu fiquei quieto, vou esperar terminar o jogo, vai conversar. Aí você veio falar comigo, cara. Assim, graças a Deus, Deus me honrou bastante. Todos os meninos que passaram por mim são todos humildes, né? Foi uma coisa que a gente sempre pregou no futebol. Em qualquer lugar que você tiver, tem que ter essa questão de respeitar as pessoas, até pelo fato que, assim, todo mundo quer o melhor, né? E eu não gostaria de ver ninguém ruim, a mesma coisa de você, vivendo você. Então, hoje, falando de Guilherme Amorim, né? Passa para nós aí os clubes que você atuou aí desde o seu início da base até hoje aí no profissional no São Caetano. Conta para nós aí um pouco do repertório para todos nós aí. Então, né, João, primeiro, né, falar que questão de humildade é passada, né? Família, professores, né? A gente agradece a Deus, sim, pelos professores que eu tive, né? Que sempre fizeram a gente respeitar, de certa maneira, as autoridades, né? E vocês eram, né? Mais velhos, pessoas incabidas de ensinar a gente, né? Então, essa questão assim, é muito legal, porque independente se é mais velho ou não, né? Fica mais velho ou não, a gente tem que sempre respeitar, né? E eu sempre vi você como meu professor, né? Independente se é um cachorrão ou não, você sempre foi meu professor, né? Então, isso é muito legal e foi ensinado isso, né? A ter esse respeito às pessoas que exercem autoridade, né? E você foi esse professor, uma pessoa que sempre respeitou a gente, e isso foi muito legal, né? E eu lembro que depois que a gente saiu da Embraer, a gente teve a oportunidade no Primeira Camisa, lá de São José dos Campos, um clube que foi do Rock Júnior. Foi um clube que até oportunizou muita gente aqui em São José, né? Que faltava isso em São José, um time que oportunizasse a rapaziada daqui. E isso foi muito legal, passei lá quase 4, 5 anos lá. Depois de lá, tive oportunidade fora do país, fiquei 2, 3 meses, mas não consegui, né, ficar muito tempo, era mais novo, o clube que eu fui não me deu, né, estrutura suficiente, fui para a Áustria até. E depois disso aí voltei para o Brasil, fui para a América de Rio Preto, até o Leozão falando aí, ó, era para ter ido comigo, não quis ir. Leozão, é pra você ter ido comigo, Leozão. Aí depois do América de Rio Preto fui pro Catanduvense, e do Catanduvense, graças a Deus, surgiu a oportunidade de ir pro Grêmio, né? Onde eu passei 6 anos lá. E desses 6 anos lá, tive poucas oportunidades. Fui ter a oportunidade em 2016 ali, onde joguei alguns jogos do Brasileiro. No meio do grupo que também foi campeão da Copa do Brasil, eu tava nesse meio, né? Foi muito legal participar disso aí. Para quem ganhava só copinha, né? E Monsenhor, ganhar assim, esse título foi muito legal estar no meio, apesar de não ter jogado, né? Mas foi muito legal estar nesse meio, assim, foi muito importante para mim, para minha família, foi muito bacana, né? Mas esse meio do Grêmio eu fui muito emprestado, né? Fui pro Londrina, depois fui pro Oeste, fiquei um bom tempo no Tubarão, onde também foi um clube que, pô, me identifiquei. Apesar de não ter muito calendário lá, joguei mais de 60 jogos lá. Então foi muito bacana esse tempo lá. E depois no Caxias do Sul, onde eu passei 3 meses. Depois encerrou meu contato com o Grêmio. E agora eu tô no São Caetano, né? Onde a gente se encontrou. Exatamente. Eu lembro que a gente acompanhava bastante, assim, no caso, a sua situação, a do Luan, que vocês foram juntos, você, o Luan e o Cairo, né? Foi uma Sim, isso negociação que mesmo. saiu do Catanduvense. Eu lembro que no jogo lá contra o Comercial, no Catanduvense Comercial, o Dimas, que era o antigo presidente, ele ficou bravo com o Luan, porque terminou o jogo até empatado e perdeu um jogo bem no final. O futebol é uma coisa muito complicada porque, querendo ou não, o jogador ele tá bem hoje, ele tá bem num jogo hoje, tá bem no jogo ali,
E nem sempre acontece aquele arremate final do atacante, né? E, querendo ou não, eu tive o prazer de presenciar assim, o seu modo de jogar, a sua forma de jogar. Para você nunca tinha tempo ruim. E assim, raras vezes, eu não lembro de nenhum jogo, para falar a verdade, de nenhum jogo, seja na base, vendo você jogar na base, ou até mesmo na escolinha, que você jogou mal, né? O que você fazia na base, você sempre foi no profissional também, nunca tinha, porque você nunca tinha dificuldade para jogar, você sempre teve essa mesma disponibilidade para jogar, a sua vontade sempre foi do mesmo jeito que você sempre jogou? Sim, sim, Cleuchão. É o famoso, naquela época ainda a gente fazia gol, né? Fazia gol, saia lá na frente, né? Mas o que sempre me ajudou, assim, foi. Até a gente brinca aqui no grupo, né? Com o Leozão, que é outra rapaziada que jogou comigo nas antigas, que era carregador de piano, né? Mas era carregador de piano, não tinha tempo ruim, né? E por mais que falam assim, se eu cheguei lá no topo ou não, assim, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, né? Por onde eu tá hoje. Foi através disso aí, determinação, de não ter tempo ruim, né? Fazer o que se pede, às vezes até mais o que se pede, né? É verdade. Ter que correr, ter que ajudar, ter que fazer algo assim diferente por alguém, né? Às vezes não vai ter pedalada, não vai ter dívida, nada, mas essa determinação aí, né? De correr, graças a Deus, hoje tem me ajudado a chegar onde eu cheguei, assim. Por mais que as pessoas falem, ah, mas não é muito. Não, mas hoje eu tenho que agradecer a Deus porque hoje eu posso colocar comida dentro de casa aqui, alimentar a família, dar uma estrutura boa para eles, né? Através disso aí, através dessa correria, dessa pegada aí que você sabe desde pequeno eu tive, né? O negócio meu é É. correr, correr, ajudar de alguma forma. Exatamente. Na escola nós tínhamos aí quando cheguei em São José dos Campos, até o Fora estava comentando para mim, naquela época, futebol em São José, a cidade respirava futebol, né? E ficou triste com a conversa que nós tivemos aí, e saber que muitas coisas mudou aí. Mas quando nós chegamos para trabalhar com a escola de futebol aí, que logo um ano depois que nós estávamos em São José, que nós fomos conhecer o Marcão, bater um papo, aí depois vamos fazer uma junção. E aí eu comecei a ver você jogando, você treinando. Eu falo pro Marcão, o Marcão sempre ficou com, né? O Marcão, para quem não sabe, é o treinador da categoria 9-3, né? Ele sempre ficava com vocês. Eu admirava demais a forma que se jogava, né? Léo, Norton, você, o Sujeira, né? Que a gente estava comentando que hoje está no Sim. Wolfsburg da Alemanha. O goleiro lá, que era roqueiro, que esqueci o nome dele, que batia quando ele tomava gol, batia a cabeça na trave. Cara, é verdade mesmo, Cachorro. Pior que eu não lembro o nome dele, cara. Rapaz, é verdade mesmo. Não é? Lembra? Aí tinha o Eu Iago, né, lembro que é o dele. filho do Vitão, que, né, dispensava comentários, porque, querendo ou não, ele sempre foi aquele melhor goleiro 9-5 que tinha na região, né? Eu levava ele para jogo, era Otávio aqui, o Leozão Otávio, falou. Leozão, memória de elefante, ele sabe É, tudo. o Otávio. Então, nós tivemos isso. E, e uma coisa assim que eu me lembro muito, que eu acho que você vai falar isso melhor do que eu, né? Você tem um repertório excelente na base, em clubes e tal. Mas só que você, o Leozão pode confirmar isso, vocês eram referência, assim, São José dos Campos, né? Em termos de base, eu sei, as escolinhas, a ADC Embraer, né? Que vocês começaram a ADC Embraer, depois nós viemos fazer a junção ADC Eton Santos, né? Que. Vamos aguardar a gente só um minutinho. A internet. Tá me ouvindo, Guilherme? Guilherme? Tô aqui. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Aí, assim, vocês eram referências na base. Conta para nós, acho que todo mundo está assistindo, que a maioria são alunos de escola de futebol, e eu tenho certeza que você não tem vergonha por onde você passou, né? Conta um pouco para nós como que foi você tá na DC Embraer, depois a gente fez a parceria com a Escolinha. Como que era a sua, como foi sua trajetória na Escolinha? Como foi sua passagem na Escolinha? Se você se arrependeu, como que foi para você?
Não, não, de maneira nenhuma. Eu comecei muito cedo na escolinha, né? Através de um convite do Marcão, do Douglas daqui da rua, né? O pai dele, o Difícil, lembra do Difícil? Também sempre É, carregava lembro. para a escolinha, né? Então, foi muito importante para mim, né? Essa base, vamos dizer assim, da escolinha, porque aprendi muita coisa, assim, muitos saem muito cedo para ir para clube, né, e falar, vão vingar, porque já foram para clube cedo, não. Escolinha também é uma base muito importante, é uma ponte muito importante, né, aprendi muita coisa mesmo, assim, com o Marcão, com vocês, quando era mais novo, assim, eu lembro que até fiquei muito tempo em São José, né? Não consegui ir para clube assim, até os 18 anos eu fiquei em São José dos Campos. Não fui para nenhum clube, todos os testes que eu bati voltava, né? E foi muito importante a escolinha porque sempre me incentivou e me deu uma base muito boa, né? Escolinha não é só fundamento, não é só chute a gol. Não, não, escolinha ainda mais hoje que o futebol está cada vez ficando mais difícil, está cada vez ficando mais intenso e as escolinhas estão tendo que se aprimorar nisso aí para poder chegar perto deles, né? Para apresentar esses alunos prontos para chegarem lá, né, nos clubes. E eu acredito que foi fundamental a escolinha para mim, porque eu aprendi muita coisa antes de chegar nos clubes e foi através da escolinha. Eu lembro até hoje, o Marcão falando para mim, Rato, sempre atrás da linha da bola. Isso aí ficou marcado na minha vida, assim, ó. Sempre quando eu chegava num lugar assim, volante, atrás da linha da bola, atrás da linha da bola. E para você ver, o professor de escolinha falando isso para mim, que eu levo até hoje como profissional, né? Então, eu acho muito Sim. importante isso. A molecada tem que dar atenção, né? Atender, assim, os pedidos dos professores, porque ainda mais você que pegou muita gente, né, cara? Viu muito cara que não virou e que virou também e sabe que foi fundamental a escolinha na vida deles, assim. E para mim foi muito, assim, ó. Eu sinto muita saudade desse tempo, né? Não pela questão da falta de responsabilidade, mas porque foi muito bom esse tempo mesmo que eu aprendi, né? E, pô, fiz amizades, fiz parceiros, né? Porque na escolinha é diferente, né? Não tem aquela briga lá que todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que ser o quê, aquela disputa como clube, né? É Uhum. parceria mesmo, por mais que se veja só 2, 3 vezes por semana, assim, é uma parceria muito grande e foi muito legal, né? Principalmente depois que acabava o treino ali com o suco lá, fica... Não, mas É, de- certo mesmo, assim, eu agradeço muito, assim, hoje as pessoas que me ajudaram nesse tempo, porque refletiu muito no que eu sou hoje, né? E aonde eu cheguei hoje, né? Eu agradeço muito e foi muito importante para mim mesmo, assim, né? Em todas as imagino. áreas. Hoje eu tô até vendo aqui, eu não sei quem é, eu acho que é o Matheus 93. Ele tava comentando do carro do É, Golf, né? é o Não, Chita, pô. Lembra do Chita? O Thiagão, o Chita? lembro. Rê Caetano. Quem é o Rê Caetano? É o Renanzinho, pô. O Renanzinho? Renanzinho, o Eu lembro Benjaminzinho. que. Ah, tá, O tá, nome do... tá. Eu lembro que eu tive um problema, foi uma tristeza na minha vida, foi ter indo para a faculdade. Aí, na hora de desaceleração para entrar na Unip, na faculdade, um caminhão passou por cima do carro. Eu tinha um Golf na época do sonho. e, nossa, eu fiquei assustado. Eu lá na Dutra, eu fiquei assustado, eu não sabia o que fazer, fiquei desesperado até. Graças a Deus o seguro pagou o carro, eu não tinha seguro, mas a empresa lá tinha seguro, pagou com muita dificuldade. Quem fez a empresa pagar foi o doutor Fernando, né? Aham. Que, inclusive, aí depois de um tempo, eu acabei vendendo o carro. Eu estava meio que com medo de dirigir, fiquei meio medroso. Aí eu parei de dirigir, fiquei meio assim que com medo. Aí o Marco me levava em casa, me buscava, fiquei meio assustado. Aí foi uma época meio trágica na minha vida, mas quem pegou o carro não foi nem o Marquinho, não. Quem pegou, nem lembro do nome do rapaz agora que pegou o carro. Ele pegou, ele era um mecânico do carro, ele pegou e ficou com ele, né? Com o carro. E foi até estranho, porque nunca pensei que ia passar aquilo na minha vida. Mas são coisas que também que não interferem muito na minha vida, porque a gente sabe que pra gente morrer só basta estar vivo, né? É o que dizem. Então, não tem muito o que dizer. E é uma coisa que eu lembro muito na escola, é assim, hoje nós sabemos, aí nós vemos aí o Casemiro, o Goulart, né?
que jogava na escola do Moreiras Esportes, e era uma rivalidade imensa, né? Vocês, quando ia jogar a DC Eaton ou a DC Embraer contra a Moreiras Esportes, a cidade parava para ver os jogos, né? É verdade, é Era verdade. bacana, Era jogamos bacana. contra Casemiro, era difícil demais, né? Os jogos, eram muitos jogos bons, né? E eu lembro bem, assim, que nós fomos com... Foi uma das finais e acho que todo mundo foi nesse jogo. Nós fomos para a final com o Sub-9 e com o Sub-11. O Douglas era o treinador do Sub-11 e o Marcão do 15 e do 17. Aí fomos para a final com o 9, o 11, o 15 e o 17. Aí nós fomos para a final, justamente a final do 17, foi contra o Moreira. Lá no campo lá do Monsenhor. Afinal, fomos campeões em cima de 1-0. Aliás, você falou do Bacana, eu lembro do Bacana, tirando o barato dos meninos, era bacana. Como que era jogar esses jogos contra o Moreiras Esporte, o Rato? Você como jogador, como você encarava esses jogos aí? Tá ouvindo? Então, cachorro, eu lembro que Tá ouvindo agora? desde, desde muito novo, né? Antes de eu entrar na escolinha, assim, tinha essa rivalidade, né? A escolinha do Marcão com a do Moreira, que era as escolinhas mais tradicional aqui em São José, né? E, Aham. cara, quando eu entrei na escolinha do Marcão, assim, sempre diferente, né? Que era claro. Então, pô, era sempre um jogo diferente, quando mais quando era final. E o Moreira tinha, ainda mais que Embraer na época, porque o Moreira tinha muito contato, ele tinha muita fama, ele tinha fama de levar muito jogador para São Paulo, para Corinthians. E o que acontecia? Quando dava, tipo, eles jogavam um campeonato normal, quando chegava a final, pô, trazia tudo essa molecada para os jogos e a gente ficava daquele jeito, né? Porque nós era tudo jogador de escolinha. Contra essa rapaziada que já tava em clube grande, a gente até, pô, a rapaziada tá vindo jogar, vai ser diferente, vai ser difícil. E quando, pô, a gente conseguia ganhar, era uma alegria pra gente, né? Porque ficava grandão, querendo ou não, pô, Casemiro, jogava no São Paulo, tinha os meninos que vinham do Corinthians, né? Então era um jogo diferente, assim, e quando essa rapaziada vinha, dava uma motivada na gente, porque, pô, né, tá jogando contra moleque que tá jogando time grande, não é mais um jogo só de escolinha. Então era Exatamente. diferente, era legal, assim, esse tempo, foi muito bacana. E, e para você ver hoje, assim, a gente vê esses caras que chegaram, assim, hoje são referência para São José dos Campos, né? E saíram de uma escolinha, né? Você muito bem, quantas vezes nós jogaram contra eles e tiveram todo esse tempo em escolinha, para você ver como foi fundamental isso aí. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei, que eu fiquei com sub-9, aí aquela pressão, né? Aí os caras, como sempre colocavam, não sei se a tabela era montada assim, pra gente pegar o Moreira só depois, né? Porque sabia que sempre Aham, dava jogo bom. Aí eu lembro sim. como hoje, nunca vou esquecer. O treinador era não esqueci o nome dele, o Moreninho, acho que era o Fabinho o nome dele. Aí a gente chegando lá com as crianças lá, os meninos meio com medo, né? Aí foi para as crianças, gente, é mais um jogo. O sub-9 é mais um jogo só. Não precisa ter medo. Aí os caras pegavam jogador de quanto era lugar, né? Eu lembro que a gente, no jogo veio os moleques do São Paulo, os moleques de Jacareí, das regiões mais próximas. Aí tinha um menino que era craque lá na época, lá, os moleques era 2000 na época. Aí trouxeram um Aham, moleque lá de Paraibuna, disse que era o melhor da cidade, e que era um catado mesmo de verdade. Eu falei, meu, sim. aí eu falei assim, ó, o time treinou, o time estava bem, no campeonato tava assim, empatado com eles no número de pontos, vitórias, né, a mesma quantidade de jogos, aí na semana vai definir quem vai ser o líder. Eu falei assim, ó, meu, é uma coisa que a gente pode fazer assim, se vocês quiserem ser diferente, é ganhar hoje para estar na frente deles, aí isso nada impede vocês fazer, só jogar a bola direitinho. E naquela época o Michael Jackson tinha falecido, né? Aham. Né? Aí eu lembro que nós fomos pro jogo e aí fizemos 4-0 lá no campo deles, né? Aí, inclusive, tem até o Pedrinho, um menino pequenininho, que ele meteu 2 gols. Aí, num dos gols, ele imitou o Michael Jackson. Nossa Senhora. Você é louco, os caras ficou bravo, hein? Os caras ficou bravo. Eu falei assim, é criança, meu. E assim, é, graças a Deus, assim,
em São José dos Campos, nós aprendemos muita coisa. Eu acho que eu digo pelo fato de até até aqui em São Paulo não tem campeonato sub-9 de campo, é muito difícil encontrar. Mas Aham. aí eu trouxe essa filosofia de trabalho lá de sub-9, lá de São José dos Campos. Na verdade, quando a gente trabalhou no Macão, o sub-8 já treinava no campo, sub-7, alguns 27 anos. Então, facilitava o trabalho. Então, você vê, hoje, eu lembro de tudo que nós fizemos, assim, em São José, com os times, com vocês. E foi um aprendizado muito grande, porque, querendo ou não, eu via. Hoje, eu vejo o exemplo de vocês, eu tento passar aquilo que eu cobrar de vocês, no, com os meninos daqui. Eu lembro muito bem que, assim, quando se falava em arrumar time, tá todo mundo focado na mesma coisa, assim, era você chamava o Norton falando, e aí chegou até em São João da Boa Vista, né, que é um campeonato, tenho que falar, aí Aham. o time era 9-2, 9-3 e podia jogar três meninos 9-1. E dos 9-1 que foi, só foi o FM, né? Grêmio também, meu, um monte de clube, excepcional. Eu lembro que aí nós fomos no primeiro jogo, aí lá na cidade de São João da Boa Vista, todo mundo conhecia o time já, né? Aquela fama do time ser bom, e era um time a ser batido. E aí o Aham. primeiro jogo, eu lembro como hoje a gente ganhou de 3-0 e o FM foi expulso. Não sei se você lembra, o FM foi expulso, aí no segundo jogo já era um jogo mais complicado. E aí eu falei assim, aí eu fui pro Marcão, falei, Marcão, ó, vamos jogar e vamos manter o FM em atividade como se estivesse no jogo, para ele não chegar no outro jogo não ter problema. E aí eu vi quando, porque o FM era o líder do time. Tá me ouvindo, Rato? É, Ratão. É, Leozão. Rato? Na casa dos meus avós é complicado. Me perdoa. Não, então. Aí o que acontece? O, Nós fizemos o jogo, aí eu lembro que você, junto com o Ratão, até o Renan, né, tava lá. Aí chamei e falei assim: ó, o FM não vai jogar, mas vamos jogar por ele. Meu, era diferente aquela união. Hoje, Rato, vocês mantêm um contato, aquilo dentro do campo, dentro de vocês, assim, sempre foi aquela expectativa, sempre de juntar todo mundo e conversar, porque independente de quem estava jogando, estava no banco, eu estava jogando, todo mundo se reunir. Naquele momento lá, que um falava para o outro, quando vocês se reuniam dentro do campo? Paga, João, é até difícil falar, cara, porque aquele tempo lá era um tempo diferente, como eu falei. A responsabilidade não era tão grande, né? Das situações, a gente queria muito se divertir, né? Pô, era um tempo assim de diversão mesmo, deixava aquela coisa da responsabilidade assim um pouco de lado. A gente queria se encontrar no fim de semana e brincar de jogar bola, né? E Sim. isso, de certa maneira, fazia diferença, né? Porque a gente realmente o que fazia diferença também é que a gente tinha um time muito bom, né? Tinha 16, 17 moleques, 18 moleques. Era Sim. todo mundo assim igual. Era muito bom o nosso time naquela época. Eu lembro que quando a gente mexia, eu lembro que quando ia mexer no time, assim, mantinha a mesma qualidade, a mesma pegada. Acho que o fôlego até melhorava porque os caras entravam descansados e mantinham o ritmo do jogo. Eu lembro bastante quando a gente ficava muito ali naquela rua Riachuelo, naquela escola grandona lá.
Aham. Ficava alojado lá em São João, pro torneio, e toda vez que os caras passavam de ônibus lá, pô, os caras estão aqui, ó, os caras estão aí, ó. Os caras passavam, a gente tinha os caras tinham uma referência, eu gostava do modo de jogar, às vezes, lógico, né? Os caras queriam uma briga, queria ganhar de qualquer jeito da Aham. equipe. Eu lembro bastante o FM, nesse foi o último ano do FM, que nós fomos campeão, em cima do Central do Brasil, né? É, lembro que a gente aprende 2-0. Aí eu até coloquei aqui, você tinha uma disciplina muito diferente e tava 2-0 e o time não se encaixava. Aí o Marcão, calma. Aí eu estava meio que alterado. Eu até falei assim: calma, Rato, calma, relaxa, a gente vai virar o jogo. Terminou 2-0 pros caras. Aí no segundo tempo, os caras começaram a tocar de lado, virando o rosto, tipo, zoando vocês e vocês, sério, Aham. mantém o foco. Aí eu lembro que uma coisa que eu nunca vou esquecer: você deu uma dividida com o cara assim, eu falei, nossa, quebrou a perna. Pau, a bola sobrou, acho que no cabeção ele foi lá e guardou. 2-1. Aí eu falei, pronto. Aí os caras começou a cair o ritmo. Aí eu lembro que o italiano foi lá assistir a final, né? Porque o dono do time era um Isso italiano. mesmo, isso mesmo. Aí foi lá assistir a final. E aí, faltando 5 minutos do jogo, só dava nós, aquele jogo. Ataque contra defesa. E os caras mandando bola pro mato. Eu nunca vou esquecer. No estádio tinha um barrancão assim, ó. E eu começava a descer toda hora pegar a bola. Eu falei, Marcão, eu não vou ver o jogo ficar aqui embaixo. Quando a bola descer, eu mando pra cima. Aí ficava toda a bola descia, eu mandando a bola É pra cima. verdade. Eu lembro que naquele jogo lá, era a final de campeonato, nós perdemos todas as bolas grandes. Todas as bolas. Porque os caras estavam dando pro mato e a gente coloca essas bolas. Marcão, vamos colocar todas as bolas no jogo. Deixar todas as bolas separadas. E aí empatou 2-2, aí nós fomos pra Pênaltis. final. Pros pênaltis, na verdade, ganhamos nos pênaltis de 5-4. O último pênalti Aham. o cara perdeu, né? Aquele jogo, assim, você poderia dizer que foi o melhor que você teve na época da escolinha? Porque aquele jogo foi emocionante. Lotado o estádio estava naquele dia. Foi bacana, pô, porque naquele jogo lá, aquele time lá era dado como campeão, né? Porque, pô, o time era sub-15, se eu não me engano, né? E, pô, só tinha moleque alto, tava vendido lá para um time É, que já entrou assim meio cabisbaixo, porque, pô, além da altura, que contava muito naquela época, e tinha toda essa pinta, que era um time. Pô, era Cuiabá, era o Central, mas era como se fosse o Cuiabá, que hoje é o Cuiabá, no caso, né? Então era, pô, é. tem estrutura, tem isso, a gente vai só fazer uma média. E aí tomamos 2-0, ficamos estranho, o Marcão falando com a gente, pô, mas né, conseguimos empatar e ser campeão naquele jogo. Ah, aquele lá fica marcado pra gente na memória, assim, a gente sempre comenta, sempre fala, assim, quando junto o pessoal, a gente lembra disso aí e se alegra, porque realmente foi uma final diferente que mais que a qualidade que contou foi a determinação nossa, né? Foi a vontade de ganhar ali, porque o time dos caras era muito mais, vamos dizer, a qualidade do time dos caras era muito maior que a nossa. A gente ganhou foi na raça mesmo ali deles. Exatamente. Por isso que eu digo, hoje a gente tem uma condição de estar mensurando o passado com o presente. Hoje, aquela época, assim, vocês, eu digo assim, até pelo Leozão, vocês que treinavam forte, às vezes, e dentro de campo, para vocês não tinha bola perdida, não tinha, como pode dizer assim, uma situação que vocês se sentiam menosprezados. Isso é uma característica de vocês, independente, é o central, é quem seja lá quem for, jogou no céu, não importa. Quem dentro do campo é o chicote estrala e cada um faz a sua parte. Isso sempre foi de vocês. Isso porque eu estou falando, porque em São José, que nem você mencionou mesmo, vinha jogadores de clubes para fazer a final contra vocês, né? Então isso Uhum. já vem formando vocês. Eu tenho certeza que, eu não sei, até para perguntar para você, você jogou no América e jogou no Catanduvense. E essa característica que você teve na escola, sempre jogar contra moleque de clube,
vocês no modo geral, e você já tinha uma característica formada. Você, quando se apresentou no Grêmio, você sentiu o peso da camisa do Grêmio? Como que foi chegar lá no Grêmio lá? Porque você não se abalava no jogo. Isso eu sempre Sim. achei que você não ia. E isso é verdade, que você não se abalava. Como foi chegar no Grêmio? Porque o time Ah, grande, né? foi, né, diferente demais, né, Cachorro? Porque a gente passou sem. Eu praticamente fiquei na minha cidade, né? Todos os anos, assim, no primeira camisa. E depois a América Catando vem esse time que não tinha uma expressão, né? Nenhuma. Depois a gente chega no Grêmio e vê toda aquela situação, assim, depois de 2, 3 semanas que eu cheguei lá, fui treinar no profissional, né? Com atletas que estavam treinando separado, vamos dizer assim. Aí você chega lá, vê Kleber, vê Moreno, naquela época que estava lá, vê Barcos, né? Uma hora ou outra sempre treinando ali. A gente tem aquele frio na barriga, vê, pô, a gente só vê esses caras em videogame, né? E pela TV. Aí você chega, pô, ver esses caras assim. Pô, foi muito bacana mesmo. No começo senti um pouco realmente, porque a diferença era muito grande, né? Pô, você chega em clubes pequenos, você vê 3, 4 em qualidade. Lá não, tem 30 e os 30 tem qualidade, né? Clube grande pega o melhor dos melhores. Daí você chega lá, você sempre sente, né? Essa situação. Você tem que se igualar ou ser melhor, não tem jeito. E para chegar no profissional tem que ser muito melhor. Porque todo mundo sabe que de 30 atletas ali do sub-20, 2, 3, no máximo 4 vai chegar no profissional e depois, né? Deus sabe o que acontece, mas foi diferente, foi assim um começo um pouco difícil para mim, né? Mas graças a Deus depois deu certo, me adaptei, né? Eu tinha uma maneira até de jogar na época, fiquei, me adaptei de outra maneira, né, para poder jogar. Né? Antes eu tinha sempre aquela característica de sair muito mais, de chegar, tal. Me adaptei a jogar mais de primeiro volante, a marcar, né? Até aquela pegada, assim, principalmente do Rio Grande do Sul, que é muita pegada, é porrada, assim, vamos dizer. Me adaptei e depois, graças a Deus, deu certo, cara, né? Como eu não tive muitas oportunidades lá, infelizmente, mas foram 6 anos que eu fiquei no clube, né? Entre idas e voltas. Então eu creio assim que foi tudo através disso aí, né? Por mais que a qualidade não era a maior, né? Mas a pegada, a determinação, isso contou muito para que eu ficasse 6 anos lá. Entendi. Uma coisa quando eu conheci vocês, e tal, que eu conheci o professor Marcão, eu vi um treino de vocês, aí eu falei pro Marcão assim, esse menino, né? Assim, aí foi o Rato. Eu falei assim, ele é assim sempre? Porque eu lembro que no primeiro dia que eu fui trabalhar com vocês, eu fui direto fazer o aquecimento, né? E geralmente quando você vai professor novo, você vai pegar um grupo que já está acostumado com outro, sempre tem uma situação diferente, assim, aquele menosprezo, não menosprezo, vamos assim dizer, quem é esse professor, sabe? Meu professor é o Marcão, então sempre tem essa dificuldade. E eu lembro que o grupo era bem fechado, eu lembro que no treino, assim, passando o aquecimento, fazendo, tava até, acho que foi o Renan que falou que eu matava vocês no aquecimento, no É fundamento. verdade. Aí ele, assim, já existia, eu já via você como uma disciplina técnica, tática, física e mental bem diferente dos outros meninos. E o Marcão sempre falou, um dia eu discutindo assim, de futebol com ele, falei para assim, ó, a diferença do Rato não é só dentro do campo, é psicológico. Por quê? Ele falou, por quê? Ele falou, porque ó, ele é o primeiro a treinar, ele não dá migué. Se você pede para ele fazer 10 piques, ele está dando 12. Se você pede para dar 10 voltas, ele dá 15. Então, assim, essa característica sua, você levou para todos os clubes que você passou? Essa disciplina, você é muito disciplinado. Alguém já falou isso nos clubes grandes que você passou? Você sempre levou, sempre foi assim? Sim, Cachorro, eu, né, de menor, assim, veio muito essa disciplina de casa, né? Muito disciplina, assim. Minha mãe me criou sozinha, né? Ela e meus avós. Graças a Deus, assim, eles me deram uma disciplina muito grande dentro de casa, né? Claro que tem situações que a gente nem sempre né? Eu não vou mentir, porque a gente também é humano, né? Tem Uhum. muitas vezes que o desânimo bate, muitas vezes alguma situação toma conta da gente, né? Mas eu sempre tentei ser focado o máximo nisso aí, porque, como eu falei, tem muita gente que. Uma frase que uma vez um amigo me falou, que muita gente chega. Nem é sempre a qualidade que faz chegar, né? Só a qualidade que faz chegar.
né? E eu sempre soube, assim, em várias situações que, de certa maneira, eu era limitado. Eu nunca neguei isso, assim. Eu era limitado e alguma coisa eu tinha que sobressair, né? E foi nessa disciplina, foi nessa situação, às vezes, de fazer um pouco mais. Como eu falei, não vou mentir, tem várias vezes, assim, já peguei, desanimei, não fiz aquilo que foi pedido, né? Como eu falei, eu sou humano, então várias vezes eu falhei nisso aí, né? Mas se eu acabei caindo na real e falou, pô, se eu quero alguma coisa para minha vida, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer direito, né? Eu tenho que fazer como um posto, porque se a gente deixasse levar isso aí, cara, a gente não realmente não chega, não consegue desempenhar o que tem que ser feito. Ainda mais hoje que é alto nível, né? Tá cada vez ficando mais difícil, a intensidade está cada vez ficando mais grande. Então a gente tem que ser feito assim de maneira rígida e até mais mesmo para poder chegar, porque tá difícil de chegar hoje, né, Caixão? Tá difícil de chegar. Cada vez mais pessoas têm ficado no caminho, né? E a gente falar chegar, até chegar ao profissional, pode até chegar no profissional, tudo bem, mas pô, de chegar numa série A, série B é difícil, cara, né? É difícil demais. É difícil demais, tem que dar até valor aos caras que chegou hoje assim, né? Tem que dar os parabéns porque pô, é muito difícil, né? E só chega com a mais. Se der um pouco a mais, se não der, não chega. Se contar com a sorte, é 2, 3 aí em 1 milhão. Então, isso aí faz a diferença. Faz a diferença porque quando eu não fiz como determinado, quando eu dei migué na hora que era para ter feito, eu paguei por isso. Eu paguei por isso. E quando eu fiz o correto, fiz o certo, fiz mais que devia ter feito, eu vi o fruto disso aí. Então vale a pena fazer É. mais, vale a pena ser disciplinado, né? Porque faz a diferença lá na frente. Com certeza faz a diferença. Entendi. Tá, hoje, assim, falar do Rato hoje jogando São Caetano, jogou no Grêmio, campeão da Copa do Brasil, estava no grupo do Brasileiro, enfim. É, algo que você, se pudesse voltar atrás, se para consertar, se existiu isso também, é, você tem esse, eu podia ter feito isso. O jogador de futebol, você no caso, você tem isso na sua mente? Putz, se eu tivesse feito tal coisa, tem isso na sua mente? Tem sim, Cajão. Várias vezes não vou. Como eu falei assim, se eu falar que não é mentira, né, cara? Várias vezes eu falhei, várias vezes eu deixei o desânimo tomar conta de mim, né? Porque acham que atleta profissional é só alegria, não é, né? Tem todo um psicológico por volta. Eu dou graças a Deus hoje, assim, porque em todos os momentos que eu desanimei, assim, Deus cuidou de mim, né? Por mais que por um tempo, assim, eu passei angustiado, mas depois eu consegui retomar forças, assim, fazer aquilo que era para ser feito. Mas com certeza tem muita coisa, assim, que eu queria mudar, que eu poderia ter feito mais e não fiz, né? Principalmente no Grêmio, assim, no Grêmio, eu creio que não tive muitas oportunidades por causa disso, né? Não foi por causa de ter feito menos ou mais, mas algumas coisas que eu poderia ter feito ainda mais, poderia ter feito a diferença, entendeu? Eu fiz o certo, fiz, mas se eu fizesse um pouquinho a mais, talvez teria feito a diferença. Então, com certeza, assim, eu creio que se eu tivesse tomado algumas atitudes diferentes, poderiam ter alavancado ainda mais a minha carreira, né? E repriso, assim, continuo falando, né? Tem que ser feito mais, que isso com certeza faz diferença lá na frente. Entendi. Me diz uma coisa, uma coisa acho que todo mundo hoje fala no futebol, tem os treinadores hoje que são treinadores aí como pode dizer assim, de alto escalão, um dos melhores. E um dos melhores que estão dizendo é o Renato Gaúcho. Como que é o Renato Gaúcho, cara? Pô, Gajão, ele assim, cara, foi uma pessoa, pô, muito bacana que eu peguei. Antes dele, uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar foi o Roger, né? O Sim, Roger, assim, um cara fenomenal, assim, treino dele, assim, era, pô, piada. Os treinos dele era piada. Mas o Renato, cara, por mais que as pessoas falam que ele é mala, que ele é isso, que ele é tal, pô, é um cara que, na simplicidade, fez as coisas acontecer, cara. No Grêmio lá, ele chegou, só deu confiança pros caras, ajustou uma outra coisa. Na época lá o time tava meio
tarará, arrumou o time, encaixou no Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, né? Eu não tenho a reclamar porque ele foi um cara que chegou para mim e falou, ó, se você tá no Grêmio aqui é que você tem qualidade, toma a camisa, vai lá dentro e se vira. Faz o que você tem que fazer, né? E ele que me oportunizou de jogar, realizar um sonho, né, que foi jogar uma partida de Série A do Brasileiro, né? Então, eu agradeço muito. Foi um cara assim que, pô, como eu falei, da simplicidade assim fez muita coisa, cara. A partir da confiança que ele deu pros caras lá, porque, pô, os caras nego velho, rodado, né? Tinha muito cara com nome ali. Chegou, deu confiança dos caras, ajudou, falou, ajustou uma outra coisa. E hoje o Grêmio é o que é por isso aí, cara, né? Vou falar assim para você, pô, os treinos dele era fenomenal, tal. Não, ele tinha uns trabalhos muito bons. Mas a confiança, assim, foi determinante. Foi determinante. Como eu falei, para mim, eu nunca tinha jogado uma partida de brasileiro. Ele pegou e falou, ó, vocês vão jogar, toma a camisa aqui e se vira. Botou a gente dentro da Vila lá contra o time titular do Santos. Primeiro jogo meu como profissional na Série A do Brasileiro. Empatamos, fizemos uma boa partida, né? Naquela época lá o Santos estava brigando para ser campeão brasileiro da Copa do Brasil. Batemos de frente com os caras. Por quê? Confiança. Ele deu confiança pra gente e isso aí foi fundamental, né? Não é só trabalho no campo, não é só tático isso. A partir da hora da confiança também faz muita diferença pra gente que é atleta. Imagino, você falou, comentou uma situação, né, não que eu diga, mas assim, o Renato Gaúcho diz assim que ele, além de ser técnico, por ele ter sido jogador, ele entende a vida do jogador. E ele conversa bastante com o jogador, ele conversa bastante, porque o Renato Gaúcho, ele sempre foi aquele jogador, não dispensa comentário, mas assim, fora do campo, meu amigo, é churrasco Ah, e diversão, né? E ele não é, de repente, assim, dizer que não podia nem cobrar exemplo, mas aí uma vez ele falou que ele, como treinador, uma coisa, como jogador, foi outra. E a disciplina dele, ele é bem rígido no profissional? Como que é no profissional? João, cara, eu tenho uma coisa assim que eu peguei para exemplo, assim, não exemplo, né? Mas uma coisa que foi realmente muito séria, assim, até porque ele não pode ser controlador de todo mundo, né? E ele, com o Sim, histórico dele, ele não pode falar assim, pô, fui o maior exemplo fora de campo. Muitas vezes, na época lá, quando as coisas tinham ganhado a Copa do Brasil, tinha mais uns jogos, tinha alguns meninos que se empolgaram, chegaram até no treino mamado, né? Tal. E ele sempre, pô, chegava, ele não era aquele cara que pegava pra canto, né? Falava, pô, rapaziada, eu sei como é, né? Dá uma segurada aí, pô. Tal, não sei o quê, vamos, né? A gente tem uma imagem a zelar e tal. Pô, porque teve um treino lá que os moleques pisou na bola e caía no chão, cara. Pô, falei, no meio do treino, eu olhava aquilo e falei, não é possível, né? E ele, pô, chegou, né? Conversou numa boa, tudo mais. Eu falei, pô, não é possível que esse cara aceita isso, né? Mas era questão também de oportunidade, né? Ele sabia, ó, pô, uma vez, duas vezes. Muitos desses meninos que aconteceu isso naquela época não tá hoje ali, né? Porque é que negócio, ele sabia como era, mas ele dava limites, né? Dava sim, limites. E quem entendi. ouvia, chegava a esse ponto de ouvir ele, né? Se deu bem. Hoje eu vi moleque que na época lá ele colocou isso aí, o moleque não acatou, ele, pum, deu linha. Depois, pô, abraçou de novo e tudo mais, né? Ele sabia como era a situação fora de campo, mas ele também dava limites, assim. Isso é, de certa maneira, assim, é importante também, porque, como eu falei, não pode ser pai de todo mundo, né? É, E ele, como atleta, ele sabia como era, né? Uns eram mais comportados, os outros não. Mas ele queria o quê? Fora do campo, ele falou: vocês fazem o que vocês quiserem, eu quero aqui dentro. Aqui dentro vocês têm que, né, dar o melhor. E na medida do possível ele sempre pedia: pô, dá uma segurada, rapaziada. Pô, conversava numa boa e muita gente entendia. E nisso aí ele ia ganhando o grupo, né? Ele ia ganhando o grupo porque ele não chegava com mão de ferro e toma. Não, ele conversava numa boa, uma, duas vezes. E nisso aí ele foi assimilando o grupo do Grêmio, né? Hoje o Grêmio que é nisso aí, através de conversa, através da transparência ali. Muita gente fala que ele é mala, isso e aquilo, tal, 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 mas, cara, não tem que reclamar.
Porque quando eu cheguei lá não era ninguém, eu tinha acabado de voltar de empréstimo, eu tava treinando largado, daí eu voltei profissional. Ele me oportunizou e tem oportunizado um monte lá dessa maneira, assim, ó. Através da confiança, assim, e, pô, ele olha, vê que tem qualidade, ele vai lá, dá camisa e tal. Coisa que muito treinador não faz, né? Só quer saber de medalhão, sempre olha moleque como moleque, né? E o Grêmio hoje tem revelado muito por causa disso também, né? Porque tem oportunizado bastante molecada lá. Exatamente. E fala em oportunizar, tanto que alguém pergunte, né? Pô, treinou na escola do Santos, nunca teve oportunidade. Eu lembro que você desceu, a gente trouxe você para o Santos, né? Você ficou o quê? Aham. Ficou 2 semanas, né? No Santos? 2 semanas, sim, 2 semanas. Você lembra a época com quem você treinava lá no Santos? Era complicado aquela época sua lá, né? Só tinha moleque top lá no Santos, né? No Santos, cara, nossa, eu lembro quando fui fazer teste lá, cara, era. Saiu muito moleque de lá. Na época lá tava o Felipe Anderson, tava. Alan Patrick, Neymar. Alan Patrick. Eles já tinham, não estavam num profissional já. Né? Era mais 9-2, 9-3, uns moleques mais novos, assim. Tava aquele Givanildo. Na época tinha o Elivelto Volante, que hoje é meu parceiro, tá até no Taubaté. Ele, porque na época ele era seleção brasileira, tudo mais, tinha uma moral do caramba. O volante da seleção era ele e Casemiro. Pô, tinha muito moleque bom, que eu não vou recordar, assim, mas muito moleque virou naquela época lá. Eu lembro que eu fui fazer teste lá, foi extremamente difícil. Tinha uma situação naquela época também que, né, quem controlava a base do Santos era o Sonda, né? Então tinha Sim. toda aquela situação complicada de entrar ali e tudo mais, né? Mas tinha muito moleque bom. Eu fui fazer teste lá, só no grupo lá já tinha 35 cara. Era muito difícil, era Nossa. muito difícil. Era muito difícil mesmo, assim, né? E Santos, pô, Santos sempre foi referência, né? Sempre foi referência de lançar moleque muito bom. Hoje é ainda, né? Para quem quer jogar lá como eu falei, tem que ser diferente mesmo, porque lá sempre é cara diferente do que o Santos lança e não tem até um moleque que é de São José, se eu não me engano, tá lá. Foi até do Douglas que saiu aqui da escolinha, ele chegou a jogar um tempo na escola do, acho que é um atacante, cara, centroavante, Yuri Alberto, acho que é também aqui de São José, né? E, pô, eu quando fui pra lá fui deslumbrar, assim, nossa, Santos, né? Só que é muito difícil, né, mano? Você vê, como a gente fala, o futebol é muito competitivo, é muita gente, é muita gente. Exatamente, muito complicado, enfim, né? Hoje aí, você tá aí, graças a Deus, espero que dê tudo certo para você, continue e um sucesso aí no São Caetano e espero em breve que quando voltar às atividades, aí eu sei que ainda você está se recuperando de uma cirurgia, né, de lesão, já está treinando também já até fez uma partida, né? Sim, 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 joguei 2 partidas lá, era só, E era só torção, só foi torção, não foi nada demais, não. beleza, espero aí que você possa dar alegria novamente ao São Caetano e colocar ele onde nunca devia ter saído, que é um time muito grande do ABC, né? E também agradecer o Carlinhos por ter trago você de volta e no cenário de futebol. E essa oportunidade, o Carlinhos é muito meu amigo, até inclusive fizemos uma live aí. E assim, que você tenha sucesso aí e que você transmita esse otimismo seu no grupo e você nunca baixe a cabeça, independente do que aconteça. Dificuldade tem em qualquer área, cara. Futebol, na É medicina, verdade. numa obra, enfim, em tudo. Então tenha isso em mente. Para encerrar, eu até te pedir que você desse um recado para os nossos alunos aí que estão assistindo. Tem bastante aluno, tem bastante menino de São José aí também, né? Um recado aí que você dá do rato aí para todos os meninos que estão iniciando aí na escola de futebol. Ô, João, queria agradecer a oportunidade, que essa é a oportunidade da rapaziada que tá vendo aí a live aí, pessoal tudo parceiro meu. Oi, Thais, tamo junto, irmão. Né, o Renan, um monte de gente da nossa época vendo aí. Pô, foi muito legal ver você, né? Como eu falei, muita gente mandou mensagem, pô, cachorrão, quanto tempo e tudo mais, né? Espero visitar a escolinha e estar com vocês em algum momento, né? Pra gente estar junto aí, conversar. Espero você aqui em São José pra gente marcar aquela resenha com a Pode rapaziada, marcar. se ver, né? Foi muito legal mesmo. Obrigado mesmo pela oportunidade, né? E dizer pra rapaziada da escolinha, né, que tá aqui a prova de alguém que saiu da escolinha, né, que não tinha, a gente sempre jogava
na escolinha sem aquela, vamos dizer assim, achava que não era possível, né? Pô, Sim. tô em escolinha, um monte de gente tá em clube desde pequeno, né? E hoje eu tô aqui, eu sou prova disso. Tem várias provas disso. A gente acabou de falar do João Vitor, que hoje está lá no Wolfsburg, né? E vários outros que saíram de escolinha, né? Pra rapaziada, né, se apegar, treinar bastante, né? Obedecer vocês, né, Lucas João? Né? Ouvir vocês, porque isso foi muito importante na minha vida, né? Ouvir as pessoas que exerciam autoridade sobre a minha vida. Então, eu sou grato a vocês. E dizer pra rapaziada, né? Gente, é isso aí. Continuem, né, meninada? Porque futebol é muito difícil, é difícil mesmo, né? Mas tudo é possível aquele que crê e trabalha, né? Sim. Então, rapaziada, tamo junto. Foi muito legal estar com vocês. Espero aí que a gente se encontre, converse. Quero mandar um abraço pra rapaziada aí que tá mandando aí. Valeu, Thais, lá de Maravilha, Coutinho lá de Cianorte. Rapaziada aí, pô, fenomenal, meus irmãos em Cristo, né? Grande abraço para vocês, tá? Tamo junto. E, Cachorrão, mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Espero estar presente com vocês aí na escolinha. Vai passar isso aí tudo aí, em nome de Jesus vai passar, né? E mais uma vez pra rapaziada, né? Se cuida, rapaziadinha. Se cuida que esse negócio é muito sério, né? Levem a sério tudo que o cachorrão tá falando aí, para se cuidarem em casa, né? Que isso aí vai passar e a gente depois vai vibrar aí, vai ser um negócio que a gente vai depois comemorar com tudo isso passando, beleza? Beleza, moleque. Deus abençoe. Fique com Deus aí. Um grande abraço. Ao filhão aí. E aí, Tamo molecão? junto, galera. Rato, obrigado, a gente se Muito fala, obrigado. tá? Tamo junto, viu? É nóis, Gente, abração. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu todo mundo que falou. viu aí o vídeo aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Gente.